Olá, meu nome é Neí Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero convidar você para estar comigo por alguns minutos, para que nós possamos conversar, para que nós possamos compartilhar as nossas vivências referente a um tema muito importante, que é o luto, o sofrimento, a perda, a saudade de alguém que nós perdemos. Eu não sei se a palavra correta dentro da psicologia é perder, porque na verdade, muitas vezes a gente vê aquela pessoa sofrendo, então às vezes a gente não está perdendo, a gente está permitindo que ele se vá e que ele descanse numa situação melhor do que estava. E quando a gente volta para o luto, a gente sabe, é uma dor incomensurável, é uma dor que sangra. Sangra às vezes por dias, por meses, por ano e muitas vezes por toda uma vida. Porque a saudade persiste e ninguém pode medir a dor de ninguém, porque isso é na alma. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que por um momento estão sorrindo para disfarçar. Mas ali dentro da alma, dentro da mente, continua o sofrimento. E a perda geralmente são dos familiares, geralmente são de amigos, geralmente são de pessoas que nós cuidamos, seja ela qual for. É uma dor que nos tira a alegria, nos leva à reflexão. E eu quero contar duas histórias diferentes referente ao luto, sobre as perdas e como que nós reagimos a essas perdas. Quero contar a história de uma mulher que deve ter, eu acho que em média 55, 60 anos, que contou que recentemente cuidou da mãe por 11 anos, cuidou da mãe com a demência de Alzheimer. Ela, creio eu, ela não tem filhos, mas tinha um companheiro que acompanhou ela nesses cuidados. E ela cuidava, junto da mãe, ela cuidava do pai também. E, há pouco tempo, com toda essa pandemia, ela perdeu a mãe. Perdeu a mãe e foi uma dor incomensurável. Mas o que mais me chamou a atenção na história dessa mulher, que recentemente ela também perdeu o companheiro. Mas ela contando a história, você viu que ela continuava forte. Ela continuava até melhor. Porque ela agradeceu, ela era grata por ter cuidado da mãe, de ter tido aquele companheiro e mais, de agora ainda estar cuidando do pai. E aí para ela ainda o que restava era saudade. E ver o pai dela tendo saudade também da mãe. Mas eu te dei esse exemplo para falar como é importante às vezes nós passarmos por momentos difíceis. E aí entra a resiliência. A resiliência é a capacidade de nós, seres humanos, passar por momentos difíceis, ser quebrados, ser como um material diluído e voltar melhor. Muitas vezes voltar melhor. Nem sempre a gente volta melhor. Mas vamos imaginar que essa mulher, ela se tornou uma joia. Porque agora ela ainda está cuidando do pai dela. Ela teve a resiliência. Mas para essa mulher e para outras mulheres e homens que cuidam dos seus familiares, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado por quê? Porque às vezes nós estamos fortes constantemente. E essa fortaleza pode, de repente, essa muralha ir ao chão. E ir ao chão eu quero dizer de adoecer.
E adoecer não é ruim, mas essa mulher que cuida, o pai dela ainda precisa dela. Mais pessoas ainda precisam dela. Além dela ser um espelho, um exemplo para muitos outros que estão passando pelo mesmo momento, pela mesma situação. Então, todos os cuidadores, seja familiar, seja profissional, precisa ter válvula de escape. Precisa ter alguém que cuida de você. Precisa sim de médicos, de terapeuta, de psiquiatra. Precisa de grupos espirituais, de grupos de apoio para continuar a travessia, a trajetória que nos foi dados. E agora eu quero contar outra história, diferente, mas que também passou pelo luto. Existia uma menina de 14 anos e, numa bela noite, ela acordou com o irmão mais velho gritando: papai tá morrendo, papai tá morrendo. E ela não acreditou. Ela levantou, foi para a sala e viu o pai desfalecido no sofá. E o irmão continuou gritando. Depois que ele gritou alguns minutos, ele ainda pediu para ela: me ajuda a carregar o papai. E ela não sabe como. Ela ficou imóvel, estática. Ela não viu nada. E o irmão, sozinho, pegou aquele senhor e colocou no carro e levou para o hospital. Ela não sabe, ela não lembra de nada. Ela passou a noite acordada. E no outro dia ela foi para o hospital. Foi para o hospital. E chegando lá, ela novamente, ela silenciou. Ela ficou estática. Ela não acreditou que o homem mais importante da vida dela estava ali. E ele, quando olhava para ela, o pai dela, ele também não estava acreditando. Passados-se alguns dias, tiveram que levar ele para a capital, porque a hemorragia no cérebro, ele tinha tido um acidente vascular encefálico. Foi muito grande essa hemorragia e precisava fazer a cirurgia. Ele foi para esse grande centro, fez a cirurgia, mas ele não conseguiu. O pior para essa menina é que a mãe dela ligou para ela e para o irmão e pediu para eles irem para que pudesse ver o pai pela última vez. E quando ela foi, ela chegando lá, já rapidamente o médico veio e disse para a família, que era a mãe, o irmão e ela, que o pai dela não tinha conseguido. Para ela, primeiramente, ela sentiu a frieza daquele médico. Mas hoje, olhando para trás, ele estava ali para informar. Ele não sabia e nem poderia medir a dor dela. Pior ainda, ela ter que sair dali e reconhecer os pés, reconhecer o pai. Então, ela passou, ela foi, voltou para casa. Mas ela, por muitos e muitos anos, ela passou com vontade. Ela talvez, ela tenha inveja dessa outra mulher que teve a oportunidade de cuidar da mãe, cuidar do pai e cuidar bem. E ela passou o tempo todo com o luto, o sofrimento, com as lembranças de um pai presente. E o luto é assim. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue passar por aquilo. E vive um sofrimento interno por toda uma vida.
Às vezes, as pessoas dizem para alguém que perdeu: não, mas já tem tantos anos. Mas para aquela pessoa foi ontem. Então, cada um de nós respondemos diferente. Cada um de nós sofremos de forma diferente. E ninguém pode medir a dor do outro. Mas nós devemos sim pensar que a gente pode ajudar. Primeiramente, a gente tem que ver. E eu volto a falar da empatia. Quando você já passou por uma dor, quando já sangrou na sua pele, você se coloca no lugar do outro. E aí você tenta ver meios de ser mais humano, de poder ajudar. Às vezes, ajudar é apenas escutar. Às vezes a pessoa quer falar daquele ente querido, então tenha tempo para escutar. Às vezes há necessidade sim de tratamento, de um médico. Quando eu falo médico, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Fazer meditação, fazer atividade física, ter amigos. Muitas vezes a perda de pessoas já é quando a pessoa já é idoso. E além de ter perdido alguém, ainda existe a solidão. A solidão de estar sozinho, de pensar que está cada dia perdendo mais pessoas. Então, um dos maiores presentes é a gente estar presente, a gente se fazer presente e não se negar a ter o presente na nossa vida. Eu tenho uma amiga que sempre fala: se você não falar, se você não gritar, se você não pedir, ninguém vai saber da sua dor. Então, que nós possamos ter o bom senso de falar, de escutar. E a todos que passam, que a gente possa pensar na resiliência, de a gente ser igual um material. Vamos pensar num ouro, numa barra de ouro, que é diluída, que é transformada e de repente se torna uma joia. Porque nessa joia é que a gente vai ajudar mais pessoas. E eu falo que espiritualmente a gente precisa sim passar por essas transformações. Porque quando nós somos transformados, a gente também quer transformar mais pessoas. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas, que a gente possa humanizar, que a gente possa ter mais sentimentos. Eu espero que você se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas mensagens, os meus vídeos. E eu te encontro na nossa próxima videoaula.